Você encontrou? Amém ou amém? Amém? Glória a Deus. É uma bênção, é uma honra de Deus estar aqui juntamente com você para adentrarmos mais um pouquinho ainda em intimidade, em comunhão com o Senhor nessa madrugada. Se tem uma coisa que faz muita diferença na vida do cristão, é ele buscar a presença do Senhor, é ela buscar a presença do Senhor. Isso faz uma diferença muito grande, uma total diferença nos nossos dias. Lá em Malaquias 3:18 diz: e vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem serve a Deus aqui nessa noite? Então você está fazendo diferença na sua geração. Aleluia. Amados, Abacuque capítulo 2, versículo 1 diz assim. Pode colocar aqui no telão, Abacuque foi isso primeiro? Glória a Deus. Olha que maravilha. Vamos todo mundo ler juntos, por favor, que está ali. Quem não quiser ler ali, pode ler na sua Bíblia. Vamos ler tudo juntos. 3, 1, 2, 3. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver que o falará a mim e o que eu responderei quando me for repreendido. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu quero que você ouça esse versículo, eu vou ler segundo a tradução que está aqui na minha Bíblia. Eu peço que você feche os seus olhos para meditar mais um pouquinho ainda nessa palavra. Feche os seus olhos, abra assim, não só os seus ouvidos, mas o seu coração também. E comece a se conectar mais ainda, porque é conectado e restaurado o tema nessa noite. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Em outras traduções diz também: estarei sobre a minha torre de vigia. Amém? Olha para o irmão do seu lado e diga: estarei sobre a minha torre de vigia. Pergunta para ele ou para ela: você está na torre de vigia? Não é torre de vigia, não, torre de vigia. Amém? Glória a Deus. Amados, quero convidar você nesse momento a navegarmos na palavra do Senhor. Quero convidar você a nesse momento ficar mais atento e mais atento, e a vigília já está se encaminhando para a conclusão. E você não vai sair daqui enquanto você não for mais abençoado ainda. Glória a Deus. Sabe quando Jacó estava lá em Peniel, segurou aquele anjo que pelejou, e o anjo falou: já está saindo a aurora, o dia já está nascendo, deixe-me ir. E ele disse: eu não vou deixar você ir enquanto não me abençoares. Se talvez você ainda não sentiu que a sua bênção foi alcançada, segure a sua bênção hoje, até que se conclua esse momento com o Senhor. Amados, quando encontramos Abacuque falando: eu estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei. Aleluia. É uma expressão poderosa do profeta. É uma expressão de que ele está revelando algo tremendo para a sua vida, para com Deus e para com a sua vida cotidiana, espiritual, e até no meio daquele povo que ele está vivendo naquela época. Abacuque é um profeta um pouco que mitológico, um pouco que uma lenda, porque não tem genealogia, não tem nome de pai, de mãe, de quem ele era, apenas tem o seu livro e a sua profecia. Mas a lição que esse livro nos traz é tremenda, é poderosa, e as profecias de Abacuque são maravilhosas. E nos traz uma reflexão para os nossos dias. Porque Abacuque ele começa a indagar a Deus. Logo no capítulo 1, versículo 2, ele vai dizendo: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Abacuque está vivendo em um tempo agora, igreja, em que Judá, a única cidade que é especificada aqui nesses termos da sua profecia, Judá agora está vivendo em um tempo de muita iniquidade, de muito erro. Judá está vivendo em uma época em que está fazendo com que o profeta venha rejeitar aquele povo e rejeitar todas as suas atitudes,
Porque assim como aquele povo estava rejeitando a oração do profeta, estava rejeitando também a oração de Deus. Então Abacuque começa a indagar: até quando, Senhor? Eu vou ver a injustiça. Até quando, Senhor? Eu vou ver a iniquidade. Até quando, Senhor? O teu povo que se chama pelo teu nome vai estar andando errado, o Senhor não vai fazer nada. Até quando os órfãos e as viúvas estarão sendo desprezados? Até quando a idolatria vai estar no meio do teu povo e o Senhor não vai fazer nada? Aleluia. E trazendo para a igreja o que é nos nossos dias, para sermos mais diretos e objetivos, trazendo para a igreja nos dias de hoje, em que muitos cristãos estão vivendo de uma maneira iníqua, desordenada, e é uma realidade dos nossos dias. Precisamos estar não na posição daqueles que estavam sendo vistos por Abacuque, mas temos que estar agora na posição de Abacuque, para podermos clamar ao Senhor por essas vidas. Porque assim como Deus te endireitou um dia, Ele pode endireitar aquele que está torto hoje. Ele pode trazer aquele que está fora do seu caminho para o seu caminho. Ele pode fazer com que aquele que esteja iníquo possa se transformar numa pessoa justa na presença dele. Mas era necessário algo. Era necessário que Abacuque fizesse alguma coisa. Ele, como profeta, ele tinha que fazer alguma coisa. E você, como servo de Deus, nesses dias de hoje, também precisa fazer alguma coisa. E uma dessas alguma coisa já estamos fazendo agora, é estarmos buscando ao Senhor pela madrugada. Isso é muito importante, isso é maravilhoso. Mas o profeta começa a indagar a Deus: Senhor, como pode tudo isso acontecer e o Senhor não toma atitude alguma? E nós vemos muitas coisas acontecerem, trazendo para Israel hoje, que é a igreja. Quantas iniquidades podemos contemplar nos dias de hoje? Quantas pessoas que nós temos como referência, entre aspas, nos escandalizam, nos entristecem, nos envergonham dentro do Evangelho? Você já parou para pensar quantos escândalos existem hoje no meio do povo cristão? E é necessário, Jesus disse, é necessário que aconteça os escândalos. Mas sabe por que há um escândalo? É importante, é necessário que isso aconteça até para se cumprir a palavra. E vocês sabem de uma coisa? Lá em Mateus 24, o último grande sinal antes da vinda de Cristo, muitas pessoas acham que o grande sinal é terremotos, é pestes, é guerras, é fomes. Se você for olhar, não são as fomes, não são as guerras, não são as pestes. O último sinal é a multiplicação da iniquidade. E o que é a multiplicação da iniquidade? É a multiplicação dos rebeldes, dos desobedientes, da igreja apóstata. Esse é o sinal mais forte ante a vinda de Jesus Cristo. Então, como nós vemos a iniquidade se multiplicar muito hoje, e o que é a iniquidade? A iniquidade é um pecado consciente, é aquele pecado que o cristão sabe que não deve fazer, mas está cometendo. Este é iníquo, este é a pessoa que está se colocando em condenação diante do Senhor, porque naquele grande dia Jesus vai dizer: apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E Abacuque estava vendo aquilo na sua época. O povo estava desviado, o povo estava afastado do Deus de Israel, o povo estava afastado das leis do Senhor. E nos nossos dias não estão diferentes. Também existem muitas pessoas, por mais que se conheça a palavra, por mais que se conheça a Bíblia, o povo ainda não quer buscar a presença de Deus, o povo não quer buscar a face do Senhor. Dezenas e talvez centenas de pessoas foram convidadas a estar aqui nessa noite, a estar aqui nessa madrugada, mas sabe o que fizeram? Preferiram um momento cômodo da sua cama, preferiram a participação e a companhia de um filme, ou de um lazer, ou de uma música, mas não preferiram a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está aqui nessa hora. E o que Abacuque está dizendo? Senhor, tome uma providência, Senhor, venha agir, Senhor. E Deus responde ao profeta. Abacuque 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu. Deus responde àquele que clama. Se você nessa noite tem clamado, você nessa madrugada está clamando, pode ter certeza, Deus de alguma forma está te respondendo. Deus, ele não deixa de te responder. Mas sabe o que aconteceu? Para que Abacuque tivesse a resposta de Deus, ele disse: eu vou estar na minha torre de vigia. Eu vou para a torre vigiar. Aleluia. Eu vou para a torre observar. Eu vou para a torre ficar atento. Aleluia. Eita, glória a Deus. Deus vai responder ao profeta.
quando ele fica na torre de vigia. Versículo 4 ele diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo ele vive não é pelo que está vendo, ele vive por aquilo que está crendo. Por isso nós estamos aqui. Praticamente para alguns ou outros nos dias de hoje poderíamos ser taxados como pessoas insanas. Porque nós não estamos vendo nenhum Deus aqui no altar, não estamos vendo nenhum Deus na igreja. Nós não podemos ver Deus fora, mas podemos sentir Deus aqui dentro dos nossos corações. Nossa chama dentro de nós arde, porque o Espírito Santo está em nós. Aleluia. Vivemos por fé e não por vista. Então Abacuque está agora recebendo de Deus a sua resposta. Mas para ele receber a resposta, ele teve que ir para a torre de vigia. E o que era a torre de vigia? Naquele tempo, igreja, as cidades, elas eram fortificadas. As cidades, muitas delas, eram cidades que eram conhecidas como cidades de fortalezas, porque tinha dificuldade de dominar aquela cidade se algum inimigo viesse contra ela. E era uma cidade que tinha guarnições, que tinha guaridas, que tinha torres onde tinha guardas, tinha os sentinelas, tinha os atalaias, tinha os vigias. E uma dessas cidades, eu vou te dar um exemplo lá, em 2 Samuel 5,7 vai dizer que naquele tempo havia Davi tomado a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi, ou de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade fortificada, Jerusalém era uma cidade que tinha sentinelas, tinha vigia. Então, mesmo assim, Deus permitiu que Davi as dominasse. Tem também outra cidade, em 1 Samuel 7, versículo 5 e 6, e disse mais Samuel: congregue todo Israel em Mispa, e eu vou orar por você para o Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram água, derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando Samuel vai para Mispa, ele vai para uma cidade onde tinha segurança, onde tinha uma fortaleza. E Mispa simboliza lugar de vigia, lugar onde está em vigilância, lugar onde está em percepção. E para que tinha os sentinelas? Para que tinha os vigias? Para que tinha os atalaias lá na vigilância na torre? Para perceber quando o inimigo daquele povo se aproximava. Você está pegando a visão aí? Para que existe vigia? Os vigias, eles existem para que possa perceber quando o inimigo está avançando contra o povo de Deus. Hoje precisamos de sentinelas de Deus para deixar a igreja em alerta das astutas ciladas do diabo. Precisamos dos vigias, precisamos de jovens sentinelas, precisamos de crianças sentinelas, precisamos de adolescentes sentinelas, precisamos de adultos sentinelas, precisamos de idosos sentinelas. Sabe por quê? A igreja de Jesus, de dia ela pode até andar de pé, mas de noite ela tem que andar de joelho, de manhã ela tem que andar de joelho, à tarde ela tem que andar de joelho, de madrugada tem que andar de joelho. Aquele que é salvo em Cristo Jesus, aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, ele não vai continuar uma vida sem oração, uma vida sem busca. Aquele crente, aquela crente que é sentinela, tem uma comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus nessa terra. Faz a diferença. Aleluia! Eu vou te dizer uma coisa: quando não se tem sentinela mais no meio do povo, sabe a quem o povo vai recorrer? Aos psicanalistas, aos psicólogos, aos psiquiatras. Existem sim enfermidades que é para os médicos darem jeito e curarem com os remédios, mas existe enfermidade, existe hostes espirituais da maldade, existe casca de demônio que não sai com remédio humano, que não sai com psicoterapia, que não vai sair com a terapia humana, que não vai sair com a fisioterapia. Existe hostes espirituais da maldade, existem enfermidades espirituais que não vai sair uma sessão com psicólogo, mas vai sair pelo poder do nome de Jesus Cristo, vai sair pelo poder do Espírito Santo na vida da igreja. Aleluia! Paulo disse que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer as obras do mal. Aleluia! Quem está entendendo diz amém. Amém. Aleluia. Isaías capítulo 21, versículo 6 está escrito: porque assim me diz o Senhor,
vá e põe uma sentinela que fica olhando e anuncie o que ele enxergar. O que é o sentinela para aquela época? Novamente vou repetir para você. É aquele guarda que está lá na torre, está vigiando quando o inimigo chega. Sabe qual é o crente sentinela? É aquele crente que quando chega na casa de alguém, que ele está ou quer estar pelo Espírito Santo, já percebe onde o inimigo está tentando se esconder na casa, onde que pessoa o inimigo está tentando usar para trabalhar e tirar o clima de paz daquela casa. O crente sentinela é aquele primeiro que chega, já sente uma revista da coisa ruim e já percebe o demônio em algum lugar. Ah, mas eu nunca senti isso, eu nunca percebi isso. Passa a buscar a presença de Deus, que Ele vai te mostrar coisas que você não entende. Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e eu te responderei. Crente sentinela é o crente que clama. Crente que vigia na torre de oração é o crente que clama. É o crente que busca. Sabe por que muitas pessoas não têm experiências espirituais hoje? É porque não busca, é porque não jejuma, é porque não ora, é porque não consagra. Mas nós temos tempo para tanta coisa nessa vida. Nós temos tempo para uma escola, nós temos tempo para uma faculdade, nós temos tempo para o trabalho, nós temos tempo para o curso, nós temos tempo para cuidar de um parente, nós temos tempo para cuidar da vida do vizinho, nós temos tempo para cuidar da vida de todo mundo da igreja, mas nós não temos tempo para dobrar os nossos joelhos e buscar a presença do Senhor nesses últimos dias. Por isso que está acontecendo muita coisa que as pessoas não estão percebendo. Está achando que tudo é normal, está achando que tudo pode, está achando que tudo é permitido. Paulo deixou bem claro, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não posso pegar da liberdade em Cristo e dar ocasião à minha carne. Crente sentinela, crente vigilante, ele está perceptivo as coisas que estão acontecendo. É necessário que Deus coloque alguém como sentinela na tua casa. E talvez esse alguém já seja você mesma, seja você mesmo. Foi falado aqui, através do pastor Alberto, que pessoas, talvez no começo da fé, oraram, cara, é uma bênção, e daqui a pouco o primeiro amor se esfriou. Mas eu te convido, a partir dessa vigília de hoje, passe a buscar o renovo de Deus no teu coração. Passe a buscar a presença do Pai, do Filho e do Espírito dentro da tua alma, dentro da tua vida. Aleluia! Porque Deus está dizendo, vai e põe uma sentinela. Até porque Jesus só vem buscar quem estiver na torre de vigília. Quem não estiver preparado, quem não estiver atento e perceptivo, não vai ouvir a trombeta soar.